amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Um Porto Seguro, este livro incrível do Nicholas Sparks, que eu ganhei de aniversário da minha amiga Babi, e foi um super acerto, porque eu fiquei muito feliz com essa leitura, foi uma coisa que me deixou muito agradada, e eu vim contar o porquê. Essa pira com o Nicholas Sparks, desde que eu li Diário de uma Paixão, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, ou foi esse ano, eu tô meio perdida no tempo, só sei que foi hit, eu amei, e eu estou começando a entender, né, o nível de romancista que o Nicholas Sparks é, o nível de obsessão que todo mundo teve com ele, né? Porque teve uma época que todos os livros dele estavam sendo adaptados. Todos. E eu tô realmente começando a entender sobre isso. Ele escreve romances bem água com açúcar, bem do jeitinho que eu gosto. Eu tô muito obcecada nesse estilo, sabe, em específico de personagens que ele cria. E ele consegue fazer coisas bem diferentes, sabe? Eu só tive 2 contatos com ele, que foi, né, em Um Diário de uma Paixão e agora em Um Porto Seguro. E apesar de ser romance, água com açúcar, aquela coisa bem... Cara, é bem clichê, mas ao mesmo tempo é tão diferente um do outro. Ele tá se mostrando um autor meio versátil, assim, mesmo estando dentro do mesmo gênero. Parece que ele não se repete muito, não repete padrões, não repete fórmulas, como temos visto em muitos livros de romance ultimamente, né? Mas vamos lá. Em Um Porto Seguro, nós temos a Erin barra Kate, que ela está morando em uma cidade nova, ela está se adaptando ali naquela cidade, só que ela não quer criar muitas raízes, ela não quer criar vínculos com ninguém. Ela é nova nessa cidade, ela tá trabalhando como garçonete. E aí, um belo dia, ela passa em um mercadinho assim, conhece o cara. E eles vão criando ali um vínculo bem difícil de começar, porque ela não quer criar essa amizade, ela não quer ter laços nenhum, porque ela é uma pessoa que não pode se permitir, porque ela está meio que fugindo. E isso fica claro desde o início, só que a gente nunca entende fugindo do quê, fugindo por quê, né? A gente já entende o que pode vir a acontecer. Eu já sabia o que acontecia porque eu já tinha visto o filme, né? Obviamente. Mas, assim, ter tido em detalhes mesmo como que funcionava, né, a narrativa do livro, o pensamento dos personagens, isso tudo foi muito interessante, porque tornou a história muito mais rica. A Kate, ela conhece o Alex, que é o proprietário, né, dessa loja, e ele tem 2 filhos, só que ele é viúvo, a esposa dele faleceu de uma doença terrível, e é isso. O livro vai se desenrolando a partir disso, deles se conhecendo, deles tentando se conectar. Só que o Alex também, além de ser dono dessa mercearia, ele é ex-militar. Ele era alguma coisa de alguma coisa, ele era um policial, não sei do que, e ele meio que se aposentou disso, né? E a Kate, ela vem desse passado super conturbado com a família, relacionamentos amorosos também, e ela tá fugindo do ex-marido, né? Nós temos relatos também, né? O ponto de vista do ex-marido dela e do que foi acontecendo, como que as coisas foram se desenrolando, e a gente vê que ele realmente é um personagem, ele é um homem tóxico, ele é um homem problemático, ele é um homem enfurecido, assim, além de lidar com os problemas de álcool e tudo mais, ele é um homem bem misógino, assim, e é aquele homem bem tradicional, sabe, que fala sobre Deus, que fala sobre a Bíblia, só que ele prega totalmente o oposto do que é a palavra em si, né? E aí nós vamos vendo o desenrolar dessas 3 histórias, quando elas começaram, como elas se encontraram e como elas se finalizam. E a história, né, do Nicholas Sparks, assim, o arco dele é tudo muito bem construído, né? Nós somos apresentados a Kate, né, e ao Alex, nós vamos conhecendo um pouquinho do passado deles. A Kate, ela tem uma vizinha que é uma amiga, que vai se tornando uma amiga, e ela vai contando o seu passado para essa menina, e aos pouquinhos ela vai contando esse passado para o Alex, e vão tendo os acontecimentos, é claro que ela vai se apaixonando, é claro que o que ela mais temia aconteceu, ela se apegou, ela criou raízes, e aí quando ela vê, o ex dela está na cidade. E aí começa, né, os desfechos e tudo mais, que ele tava louco procurando por ela. Só que assim, esse livro, gente, ele é bem forte, eu senti bem diferente do Diário de uma Paixão, obviamente, né, porque não tem como, as histórias são, aqui ó, um abismo de diferença. E nesse livro também tem muito gatilho de violência contra a mulher. É um livro bem forte, assim, eu não me esperava. Apesar de já ter visto o filme, apesar de saber que era um filme forte, eu não me recordava que era tanto. Não sei se foi porque eu assisti quando eu era mais nova, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, talvez. O filme, assim, em si, eu lembro de algumas pequenas cenas em flashbacks, assim, na minha cabeça, mas eu não lembrava
do todo, né? E é muito forte e é muito intenso acompanhar a Kate enquanto ela está narrando, né, os acontecimentos de quando ela estava com aquele cara. Os flashbacks dele também são bem fortes, assim. Então é tudo muito intenso. E mesmo estando na minha casa, no conforto do meu lar, eu tava com meu coração disparado, eu tava com meu coração tenso, do tipo, cara, e se ela não conseguir? Mesmo sabendo que ela tinha conseguido, que ela tava contando a história dela pra alguém. Só que assim, é um livro que mexe muito com as emoções, é um livro muito, muito forte. E eu não esperava, não sei se é pelo tipo de romance que eu vi em Diário de uma Paixão. Aqui foi um romance totalmente diferente, foi um romance bem mais forte, bem mais pesado. Eu fiquei muito surpresa, sabe, com o tipo de ambientação que o Nicholas conseguiu criar, porque eu tava com um pouco de medo dele ser justamente esse tipo de escritor que repete fórmula. E por isso não ter acontecido já foi algo que me deixou muito satisfeita, muito feliz. E assim, é óbvio, né, gente? Os homens escritos pelo Nicholas Sparks são, ai, gente, um acontecimento, uma meta, assim. Eu senti que a escrita também não foi cansativa, não foi arrastada. Foi um livro que teve um desenrolar muito bom, foi um livro que conseguiu me prender 100% do tempo. Eu fiquei obcecada, eu não queria parar de ler, eu queria estar ali o tempo inteiro. E tem tanto tempo que eu não tinha uma leitura assim, sabe, que me fizesse ficar tão vidrada, tão obcecada, tão imersa. E eu fiquei, assim, bem surpresa, porque eu não achei que seria esse tipo de leitura. Eu achei que seria uma leitura que iria me cansar, que iria querer abandonar, mas foi totalmente o oposto. Isso me trouxe muita alegria, porque tem um tempão que eu não me sinto assim em relação a leitura nenhuma. E no mais é isso. É um livro que eu recomendo muito. É um romance incrível, é um romance que vai te deixar aflita, é um romance que vai te fazer chorar, é um romance que o único problema dele é não ter mais, sabe? Eu gostaria de ter visto mais da Kate e do Alex, sabe? Juntos, de verdade, tendo uma família de verdade. Poderia ser um epílogo, sabe? De um ano depois. Alguma coisa assim, porque eu achei que ficou faltando isso. Terminou o livro em um momento que a gente fica tipo assim, ah, o quê? E ficou por isso mesmo, e isso foi a única coisa que me desagradou. Eu acho que eu dei 4 estrelas nesse livro justamente por conta dessa falha aí, porque isso pra mim foi uma falha, tá? Não tem um epílogo mostrando a Kate e o Alex, tipo, casados, felizes e com a família deles. Isso foi uma coisa que me deixou muito chateada, porque depois de toda a merda que eles passaram, a gente não ter um lapsozinho de felicidade deles, me magoou. Mas assim, foi um livro muito bom, é um livro que tem muito gatilho, tem muita coisa que acontece nele que, assim, te deixa com o coração na boca. Mas é um livro que eu recomendo muito. E eu não sei como. Assim, eu sei porque o Nicholas Sparks ele é um autor mais velho, né? Ele não tá no auge ultimamente, como ele já teve nos anos 2000. Só que, assim, se vocês não têm esse contato, não tiveram, é o momento perfeito pra você começar a ler os livros dele. Porque se você gosta de romance Água com Açúcar, você com certeza vai adorar os livros dele. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!